Essa técnica de respiração com... Para ser sincera, nunca ouvi isso em minha carreira. Eu sou a doutora Ellie Rodrigues. Sou ginecologista e obstetra. Hoje vamos assistir às cenas de gravidez em filmes e séries, para ver se elas são realistas ou não. That's it. The doctor will be right in. Thank you. Eles fizeram um bom trabalho nesta cena, a barriga da grávida parece real. Eu acho que é plausível, ela parece grávida. Let's check again in 2 weeks. Nós medimos o crescimento da barriga durante a gravidez. Para isso, nós medimos a altura uterina, que é a medida desde o osso púbico até chegar ao topo do útero. Essa medida também pode ser chamada de altura do fundo uterino. Mas normalmente, esse procedimento não é feito de pé. Seria muito desconfortável e muito difícil de fazer, porque quanto mais a barriga cresce na gravidez, fica mais difícil chegar ao osso púbico com precisão, a partir desta posição de cócoras que a médica está. Ao invés da barriga crescer para fora, ela também cresce quase que para cima, porque o útero e o bebê estão crescendo. But currently the baby's breech. Head is up here, tush is down here, and the baby needs to be head down for a natural delivery. A médica faz um bom trabalho explicando o que isso significa e quase não se preocupando nesta etapa. Durante a gravidez, os bebês passam da posição pélvica para a cefálica, eles meio que viram e rodopiam, e está tudo bem. Normalmente, quando a paciente está com 33 semanas, é quando realmente queremos que o bebê comece a se mover para ficar com a cabeça para baixo. Como ela menciona na cena, quanto maior o bebê fica e mais perto a paciente está de parir, o espaço na barriga diminui. Se ele ainda não se virar até lá, é improvável que se vire sozinho porque já não há mais espaço. Está bem realista. Ela parece grávida, e acho que eles fizeram um bom trabalho. Por isso, eu dou nota 7 de 10. Certamente o nascimento pode ser traumático, a paciente entra completamente dilatada, ou tem contrações realmente ruins em casa. Nesses casos, pode ser um pouco traumático, só que geralmente não é assim. É claro que a cena chama mais atenção desse modo. Sempre digo a todas as minhas pacientes, passar pelo trabalho de parto é muito trabalhoso, e você vai ter que fazer muita força. Para que o trabalho de parto seja eficaz, não é necessário focar somente na força que você está fazendo, mas se você está usando os músculos certos. Ou seja, por mais curioso que pareça, usamos os mesmos músculos para ir ao banheiro e durante o parto. Normalmente, quando vemos cenas de filmes, a grávida sempre tem aquele lençol azul sobre as pernas, e honestamente, isso raramente é usado. Acho que nunca usei esse lençol nos trabalhos de parto que já participei. A paciente sempre está vestindo a bata do hospital. O bebê é bem grande. Para vocês terem uma ideia, o peso médio de um recém-nascido está entre 2 e 3 quilos. Já o tamanho médio é entre 48 e 50 centímetros de comprimento. Este bebê parece ser bem maior do que isso. Eles não usaram um recém-nascido nestas cenas. O bebê aparece bem limpo, e nesta cena parece que eles passaram um pouco de maquiagem nele. Mas normalmente, os bebês nascem com algo que é chamado de vernix. O vernix é quase como que uma camada protetora sobre a pele do feto, quando ele ainda está no útero da mãe. Parece um creme espesso e branco. Acho que foi isso que eles tentaram representar na maquiagem do bebê. Como podemos ver, há pequenos pedaços brancos. É como uma loção para bebês. Não faz mal esfregar isso na pele deles. Foi uma boa ideia colocar a maquiagem no bebê. Por isso, vou dar nota 5 de 10. Isso é verdade mesmo. Um dos primeiros sintomas da gravidez pode ser náusea e vômito. Muitas pacientes cozinham uma refeição inteira e quando sentam para comer, só querem vomitar. Ocorre um pico de estrogênio, de progesterona e de HCG, que é um hormônio específico da gravidez. E todos esses hormônios aumentam na gravidez. Além disso, as pessoas grávidas têm o olfato ainda mais intenso.
Ver essa quantidade de sangue não é preocupante. Porém, ver um vampiro fazer uma cesariana com os próprios dentes é preocupante e também impressionante, mas na verdade o parto é sim um processo muito sangrento. Os sinais vitais são monitorados para que as pacientes não percam tanto sangue. Chegando próximo das 40 semanas de gestação, o útero e o bebê começam a receber cerca de 450 ml de sangue em um único minuto. Após o parto, o corpo ainda tem que administrar todo esse sangue que estava sendo bombeado para o útero. Portanto, se há algum tipo de problema que acontece durante o parto, é muito sangue que a paciente vai perder em somente questão de segundos. Esta cena é bem irrealista para mim. Vou dar nota 1 de 10. Além de ser completamente irrealista, foi uma cena exagerada demais. I just took the pregnancy test. Just tell me when a minute's up. I just put some pizza rolls in the microwave oven. The minute that bad boy dings, we're good to go. Pode ser uma boa distração, sabe? Às vezes esse pode ser um momento que causa muito nervosismo e também muita ansiedade. Acho que se distrair com algo pode ser uma boa ideia. By the way, next time buy a name brand pregnancy test, not that cheap generic one. Alguns testes são anunciados para descobrir a gravidez no estágio mais cedo possível. Isso significa apenas que eles podem ser só um pouco mais sensíveis ao nível do hormônio da gravidez. A maioria dos testes que você compra em lojas, supermercados ou farmácias garantem uma precisão de 99% e são muito bons. Wait a second. Results in 3 minutes. O tempo que você tem que esperar varia de acordo com cada marca. Alguns testes são de 1 minuto, outros são de 3 minutos, depende. Mas tenha certeza que você leu a embalagem corretamente para que algo assim não aconteça. Eles fizeram um ótimo trabalho, nota 9 de 10, tudo foi correto. Acho muito engraçado que ele encontre a caixa e perceba que são 3 minutos. Thanks, Sneeze. Wow, that's one baby out. Na verdade, isto é algo que é muito possível. Eu já fiz partos assim, especialmente quando se trata de alguém que já passou por mais de uma gravidez. Quanto mais gravidezes você tiver, mais rápido será o tempo do trabalho de parto. Então, eu já fiz partos do 5º ou 6º bebê, e quando as mulheres entram em trabalho de parto, e o bebê está coroando, elas tossem, e o bebê sai. Na primeira gravidez isso não aconteceria. O corpo nunca fez isso antes e seria difícil. Push. Here we go. Às vezes eu me vejo quase que empurrando o bebê por elas, porque eu quero ajudar o processo. Quando os parceiros são assim, o que acaba acontecendo muitas vezes é que isso pode na verdade incomodar a paciente. Então, elas pedem para eles irem embora, ou não ficarem ao lado delas. A paciente se segura nesta barra conectada embaixo da cama e em volta dela. O que acontece é que, em vez de deitar de costas e com as pernas erguidas como vemos às vezes, esta barra vai simular no corpo da paciente a mesma posição que um agachamento. When you prepare for a C-section. No, I have a birth plan. Yeah, I want to push. Ela tinha esse plano, mas há uma emergência acontecendo. O batimento cardíaco do bebê está caindo, e a cesárea é indicada neste ponto. Há um ditado sobre trabalho de parto que diz que, se você tiver um plano de parto muito rígido e definido, é provável que ele vai acabar em uma cesárea. Não digo isso como algo negativo, mas quando você está grávida e vai ter um bebê, é importante que você sempre tenha uma mentalidade flexível. Você pode ter o plano de parto que quiser, mas também precisa ter em mente que muito do que vai acontecer está fora de nosso controle. Nesta cena, o ritmo cardíaco do bebê está caindo e ninguém quer isso. Eles fizeram um trabalho muito bom e mostraram alguns dos diferentes cenários que podem acontecer. Nota 9 de 10. Yes, you can. Quando ela olha para cima e diz que não vai conseguir fazer isso, e nós vemos que ela está meio em pânico. Essa é uma cena extremamente realista. É quase como se na hora do parto, elas entrassem neste modo de pânico. Eu sempre digo que é uma experiência extremamente dolorosa, mas também é temporária, e elas vão se sentir muito melhor quando terminarem. Essa técnica de respiração com
Para ser sincera, nunca ouvi isso em minha carreira. É importante apenas inspirar e expirar bem e profundamente, tanto pelo nariz quanto pela boca, com um pouco mais de calma. Eu não acho que é realista deitar de costas desse jeito no chão. Não é uma posição confortável. A maioria das pessoas, mesmo que elas estejam fazendo partos em casa ou no hospital, muitas vezes estarão de cócoras. Elas até podem estar de costas, mas não estão retas, elas estarão apenas apoiadas, quase como se estivessem fazendo exercícios abdominais. É mais confortável do que deitar com as costas retas. Vai ser muito difícil respirar, e é muito desconfortável porque é muito peso que fica em cima do peito. Os bebês realmente choram assim que nascem, e nós queremos que eles chorem. Quando estão no útero, seus pulmões basicamente não estão funcionando. Então, assim que os bebês nascem, eles são meio que apertados para fora da saída do canal de parto, e aí já começam a chorar. Na verdade, isso os ajuda a expandir e garantir o funcionamento dos órgãos. Às vezes eles podem engolir um pouco do líquido amniótico, por isso, é importante chorar e tossir. Esse bebê está perfeito. Digo isso porque o bebê já está imediatamente muito limpo. Mais uma vez, isso é algo que não é nada realista. Bom, eu vou dar nota 2 de 10. Os desejos durante a gravidez são muito comuns, especialmente no primeiro trimestre. Os desejos podem começar cedo e depois podem mudar à medida que a gravidez avança. Já ouvi sobre algumas combinações de comidas bem interessantes. Já ouvi dizer de gente que tem desejo de beber suco de picles ou que come picles com chocolate. Não parece apetitoso para mim, mas se é o seu desejo, vá em frente, isso não vai fazer mal. Se você estiver desejando um sanduíche de salame ou algo parecido, é importante ter certeza de que a carne esteja quente. A grande questão é evitar todo tipo de carne crua ou peixe. É claro que ela está exagerando, mas eu achei engraçado. Então vou dar nota 8 de 10. Heartbeat. 140 beats a minute. Perfectly normal. Quando observamos a frequência cardíaca do feto, o normal é o batimento que fica entre 110 e 160 por minuto. Ou seja, o coração de um feto é definitivamente mais rápido. Isso é normal e saudável. No primeiro trimestre, os batimentos podem chegar a 190 por minuto, e não tem problema. O ultrassom ficou parecendo realista. Provavelmente o movimento da mão sobre a barriga não é bem realista, mas a imagem parece boa. Ele chamou a espinha de colar de pérolas, mas essa não é uma expressão que usamos normalmente. Estranhamente, nós a descrevemos como um trilho de ferrovia, porque você pode ver algo que parece com os trilhos de um trem. Esta é, na verdade, uma recomendação que está ultrapassada. Mas antigamente, passar a gravidez descansando na cama era uma recomendação bem frequente e que acontecia quase que o tempo todo. Mas muitas dessas pacientes começaram a desenvolver coágulos de sangue nas pernas ou nos pulmões. Começaram a fazer muitas pesquisas sobre isso e descobriram que manter uma pessoa grávida em repouso na cama gera um risco maior de coágulos de sangue. Toda a ideia e a trama deste filme, de ter o Arnold Schwarzenegger experimentando este remédio de fertilidade, isso seria extremamente fora da realidade. Eu achei que o ultrassom foi feito de uma forma muito realista, mas se a gente pensar se isso pode ser possível, provavelmente não será. Por isso, eu decidi que vou dar nota 4 de 10. That's not enough. What are you doing? I'm getting that baby out of you! Essa talvez seja uma dessas lendas e histórias antigas, mas não há dados suficiente que realmente comprovem nenhuma dessas coisas que algumas pessoas dizem que podem provocar o parto. Mas se você quer saber se vai atrapalhar tentar, não vai. Se você se sente confortável e encontrou uma posição boa, e quer tentar fazer sexo para ajudar, está tudo bem. Na gravidez, o colo uterino, que é a parte inferior do útero, pode ficar bem sensível. Portanto, qualquer coisa que toque o colo uterino ou algo parecido, pode iniciar cólicas e contrações. Oh, no. I
water just broke. Para a maioria das grávidas, a bolsa não se rompe espontaneamente como vemos nos filmes. Não é tão dramático assim. Geralmente as contrações começam e a bolsa não se rompe. Ela vai romper já no hospital. Okay, I got the pillow. I got the bag. You got the keys? I got the keys. Na verdade, não há motivo para você entrar em pânico, nem para se apressar dessa maneira. Com certeza você tem tempo para pegar as malas cuidadosamente, tomar decisões racionais e chegar ao hospital com segurança. Acho que eles fizeram um bom trabalho. Bom, então eu acho que vou dar nota 7 de 10. This is your folic acid, and this is your prenatal vitamin. You're serious about this? Com toda certeza, esta é a vitamina pré-natal que tem o tamanho mais absurdo que eu já vi na minha carreira. Se você está tomando uma deste tamanho, compre outra marca, essa é grande demais. Normalmente elas são uma vitamina normal, do tamanho de um comprimido. Inclusive há vitaminas com textura de goma, e que têm os mesmos nutrientes. Na verdade, é encorajado e recomendado que todas as mulheres que já estão em idade reprodutiva comecem a tomar uma vitamina pré-natal, mesmo que ela ainda não tenha planos de engravidar. A pílula realmente ajuda no desenvolvimento do feto. I can't do it. I got it. It's going. É realmente engraçado, mas não é nada realista ver uma vitamina pré-natal que é tão grande. A vitamina não deveria ser grande desse jeito. Vou dar nota 4 de 10.